Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Vanessa Malheiros, eu sou de Belém do Pará, na capital da Amazônia. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação dessa mesa, parabenizar os organizadores do evento. Vou falar um pouco da minha vida profissional. Então, minha primeira momento da minha vida, da minha formação, eu me formei em mineração pela Escola Técnica Federal do Pará, depois fui para tecnologia, né, para tecnólogo em geomática, pelo Centro Federal Tecnológico também do Estado do Pará. Nesse momento, nesses 15 anos, eu desenvolvi trabalhos na geologia, na área de meio ambiente, engenharia civil, mais especificamente na área de regularização fundiária e licenciamento ambiental. No segundo momento da minha vida, eu volto para a universidade para fazer museologia em 2012 e faço uma especialização em gestão de projetos culturais, empreendimentos criativos pelo SENAC de Brasília, e depois ingresso no mestrado interdisciplinar do Núcleo dos Altos Estudos Amazônicos, o NAIA, da UFPA também, em Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental. Essa pesquisa é parte de um projeto acadêmico que aborda temas teóricos, né? Tanto teóricos e práticos da museologia, do patrimônio cultural e da cartografia, né, básica, temática e digital. O projeto é fruto do Programa de Extensão Universitária da Universidade Federal do Pará, que forneceu apoio através do patrocínio dos prêmios PROEX em Arte e Cultura, em 2013, intitulado Intervenções Museológicas do Bairro da Terra Firme. Em 2015, o prêmio intitulado Cartografia Cultural do Bairro da Terra Firme. O objetivo inicial desse projeto foi fortalecer o ponto de memória da Terra Firme, que é uma instituição local que recebe apoio, foi pelo Instituto Brasileiro de Museus, são vários pontos de memória pelo Brasil, e o ponto de memória em 2012, né? Então, o objetivo era inicialmente criar um acervo cultural ou um museu comunitário. Mas após várias reuniões com a comunidade, com o ponto de memória, se decidiu por fazer o mapeamento cultural a partir da necessidade de saber o que existe dentro do território da Terra Firme, né, que nem eles sabiam. Vou passar para o próximo mapa. Esses mapas, esse primeiro aí é o Google, que todo mundo conhece, é um pouco para mostrar a densidade populacional dessa região, eu vou falar dele. O segundo, na lateral aí, é a base cartográfica que nós trabalhamos, criamos, e vou falar também um pouco dela. Eu estou aqui lendo. Eu queria, antes de falar do bairro e de tudo, falar um pouco do meu interesse em criar esse projeto. Quando eu voltei para a universidade, em 2012, eu me deparei com um evento de cartografia social e me assustei com aqueles mapas, né? Para mim não era cartografia, eu achava, né, para mim estava uma cartografia solta, né? Cadê as referências? Então, os mapas culturais ou sociais, eles são mais livres, né? E aí foi quando eu entrei em contato com a filosofia de Deleuze, para conseguir entender um pouco mais desses mapas sociais. E o desafio, então, inicialmente, foi pensar na fusão dessas disciplinas, né? E fugir um pouco desse pensamento cartesiano,
né, que eu vim das ciências exatas. Bom, o bairro da Terra Firme, né, em Belém do Pará, é um bairro chamado também como Montese, mas a população não reconhece esse nome. Ele foi criado em algum momento político, mas ele é mais conhecido como bairro da Terra Firme. É um dos bairros mais tradicionais e populosos da cidade de Belém, na capital do estado do Pará, com mais de 90 mil habitantes. À época, em 2013, quando eu fiz a pesquisa, eu utilizei as bases do IBGE e na base, né, no censo de 2010, a população estava estimada em 62 mil habitantes. O bairro é integrante da maior área de periferia de Belém e teve sua urbanização iniciada na década de 40. Apesar de localizado em área insalubre, apresenta baixos índices de IDH e renda. No entanto, a comunidade está aberta ao diálogo, sendo por diversas vezes fruto de estudos científicos relacionados aos problemas sociais, culturais, econômicos e ambientais. Sua localização privilegiada, não sei se vocês conseguem ver aí no mapa, tá lá os bairros, né? Então tem ali bairro universitário. Então, esse bairro fica localizado próximo às universidades de Belém, então a Universidade Federal do Pará, a Universidade Rural da Amazônia, a Escola de Aplicação da UFPA, ao Museu Paraense Emílio Guild, ao Núcleo de Estudo, Núcleo de Pesquisa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, as Centrais Elétricas do Norte, Eletronorte, e os Serviços Federal de Processamento de Dados. Inicialmente, falando um pouco sobre o bairro da Terra Firme, entrando mais na pesquisa, né, sobre o nome Terra Firme, sobre a comunidade, né, esse lugar inicialmente foi ocupado pelas tribos tupinambás durante o processo de colonização brasileira. O nome da Terra Firme vem das características geográficas do lugar, que possui influência direta das bacias do rio Tucunduba e do rio Guamá, que fez com que seus primeiros ocupantes se posicionassem numa estreita faixa de terra firme. E ontem, na apresentação da professora Márcia, quando ela fala dos empréstimos da geografia, eu lembrei bem dessa parte da minha pesquisa. Foi muito legal a apresentação da professora. Bom, segundo Silva e Sá, em 2012, o bairro, né, essa palavra terra firme, seus terrenos, né, pelas características topográficas, sofrem influência das chuvas e da marés pela proximidade com um dos afluentes do rio Guamá, o Igarapé Tucunduba, que margeia a cidade de Belém. O rio Tucunduba é uma referência para essa população e para as outras, para o Guamá, por exemplo, o bairro que também faz fronteira com a terra firme, né, apresentando-se permanente ou temporariamente alagados, na maior parte do ano. Então, no período do inverno amazônico, que geralmente, né, começa em dezembro e vai até março, essas áreas, essas casas ficam abaixo da água, e no período do verão elas ficam, né, elas voltam ao curso dela. A Terra Firme foi o nome cunhado, ironicamente, pelos moradores do bairro, em razão da área possuir, na época da ocupação, poucas porções de terra firme. Tal denominação é atribuída ainda à ocupação inicial de uma estrita faixa de terra considerada terra firme, que ao longo do tempo não foi suficiente, dado o intenso fluxo populacional. Uma segunda fase do território se dá na metade do século XX, com a ocupação da região amazônica, impulsionada pelos governos militares após o golpe de Estado de 1964. Muitas cidades da região sofreram com uma expressiva explosão demográfica, com populações oriundas dos fluxos migratórios, dos grandes projetos implementados pelo governo na Amazônia.
o que historicamente foi formado por retirantes nordestinos, em sua maioria do estado do Maranhão. Pude entrevistar alguns deles, né? Mais tarde, na década de 1990, o bairro experimentou um novo crescimento populacional, com pessoas 5 minutos. que fugiram da especulação imobiliária nas zonas centrais da cidade. Bom, eu vou correr. Esse aqui foi o mapa que a gente trabalhou. Opa, perdão. Volta. Aí, opa, voltei. Desculpa, esse é o mapa que a gente trabalhou, vou tentar falar dele. Eu utilizei as imagens de satélite Spot 5 do ano de 2013. Eu trabalhei com software ArcGIS 1.8, onde a gente criou as máscaras sobre as imagens de satélite, contendo informações geográficas e geopolíticas em formato ships-files. Criamos os limites, as fronteiras geopolíticas, né? E foram usadas também bases cartográficas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, da SEMAS, com informações geográficas georreferenciadas. Foram criados novos shapefiles sobre algumas ruas, vielas e pontes de madeira que não continham nessa base do governo. A metodologia de campo teve um levantamento cadastrais dos grupos in locus, acompanhados de um guia para o diagnóstico cultural. Foram coletados pontos com GPS dessas manifestações, entrevistadas ao longo do processo. Cada grupo mobilizável teve seu perfil descrito por meio de um questionário, destacando esse potencial patrimonial. A metodologia de campo partiu para dar voz a essa população local. Também se preocupou a adaptação do projeto à realidade dele, negociando um objetivo geral que atendesse não só as demandas do processo cartográfico, mas as necessidades que definimos em 3 eixos: comunicação, inclusão social e ferramenta estratégica de política pública. A gente conseguiu juntar no território 268 participantes, foram mapeados mais de 90 grupos culturais. As ações de sensibilização e valorização do patrimônio cultural foi acompanhado de um ciclo de formação em educação patrimonial, que trabalhou as oficinas dentro de um contexto de aprender a fazer. Essa dinâmica serviu para que os alunos e os moradores identificassem suas próprias referências culturais, que eles decidiram coletivamente, está na legenda aí, atividades culturais. Foi criada uma legenda, os alunos produziram artisticamente, depois foi vetorizado, passado por essa base, todas essas atividades, então arte, dança, ensino, lugares, movimento religioso, movimento social, música, ofício, teatro, isso tudo foi vetorizado, incluído na base. Sobre os resultados, foram feitas análises de algumas informações que revelaram que grande parte dos grupos possui informação sobre o acesso aos recursos, mas não consegue acessar. Boa parte da população não reconhecia esse patrimônio dentro dele. Aqui eu vou mostrar aqui alguns grupos culturais, são as associações de moradores, as igrejas, movimento artístico aqui, o movimento aqui. Aqui são 2 mestras de cultura reconhecidas e homenageadas, a da direita é a dona Raida Portela, que foi uma experiência maravilhosa com relação ao trabalho, então ela tinha um cachorro, o cavalo e o boi-bumbá, uma escola de dança, uma escola de samba, e a do outro lado é de um terreiro de matriz afro, foram mapeado não só as igrejas afro, mas como as evangélicas, as católicas. Isso tudo culminou com um seminário, né, a gente trazendo essa população aí para conhecer essa realidade cultural. Aqui o ciclo de formação teve esses alunos, hoje alguns ainda fazem parte do projeto, hoje ele está de forma mais pragmática. Esses alunos hoje, alguns se formaram em geografia, foi muito bacana. E aí eu termino aí com o meu contato,
meu telefone, e é isso aí. Muito obrigada. Parabéns, Vanessa. Muito Consegui. importante também a sua pesquisa, muito interessante. A princípio, nós não temos perguntas. Se você quiser complementar alguma coisa que você quer falar Eu, mais eu rápido. queria complementar que a cartografia, ela me ajudou bastante a identificar, localizar esses grupos, essas pessoas, esses lugares, né? São lugares afetivos, são lugares que têm uma expressão cultural, mas que, embora muito criativas na sua essência, essas manifestações carecem de reconhecimento dentro e fora da cidade, né? Muitas vezes são invisíveis, né? Não, dentro do próprio território, eu acho que falta perspectivas futuras, né? Falta mais incentivo aí. E o alto custo também de mão especializada foi um empecilho aí, então a gente teve que criar um grupo só na área de cartografia, e eu tive a sorte de encontrar uma engenheira ambiental que me ajudou junto com o grupo que nós formamos de trabalho para comunicar isso aí, né? Me ajudou dentro da confecção dos mapas. Acho que é isso. Acho que é isso. Muito Não sei. obrigada. Agradeço a Não. presença e a apresentação do seu trabalho. Tchau, tchau, pessoal.